Boa noite a todos os seguidores do canal. Estamos aqui hoje para, através de uma metáfora e também usando de analogia, tentar passar uma mensagem que é muito significativa para todo ser humano que está à procura de um caminho certo, um caminho correto, um caminho que lhe traga uma paz de espírito e a felicidade não só individual, mas também de toda a coletividade. Eu observo muitas coisas que acontecem no meio, no convívio, porque a maior escola é a escola da vida, já sabemos disso. Certa vez, quando estava terminando o curso de Direito, eu estava com um colega meu e saímos para tomar uma pequena cerveja e ele era partidário do MDB na época. Ele estava tentando reerguer o partido político. E ele falou que ia me inscrever como membro para me cuidar, inclusive, do diretório do MDB, na época, PMDB também, né, na sua sequência. E eu disse para ele que eu não queria de forma nenhuma ocupar cargo algum. E ele me perguntou, mas por que razão? Eu falei, pelo seguinte, pela minha experiência de vida, pelas minhas observações desde criança, eu gostava muito de pegar uns passarinhos e criar uns canários que fossem bons de briga. E aí eu disse a ele, olha, eu não sou canarinho de cocheira. E ele me perguntou, o que é canarinho de cocheira? Agora eu vou te explicar primeiro o que é o canarinho do cerrado. Quando você pretendia ter um canário de raça, de boa carga hereditária, sanguínea, um canário forte, um canário que gosta de liberdade, que gosta da verdade, que gosta da pureza, ele não se misturava. Então esse canário você só encontraria no cerrado, em alguma árvore, onde ele fazia o seu ninho, ali desenvolvia os seus filhos e ele criava os seus filhos. Ele subia na árvore enquanto a fêmea estava no ninho, e ficava cantando o tempo todo, porque não deixava nenhum outro canário se aproximar daquele círculo de domínio. Ao contrário disso, se você ia numa cocheira, aqui na minha cidade tinha várias cocheiras, tinham bandos e bandos de canários, cada um mais bonito do que o outro. Só que eles, se você pegasse um daqueles canários, ele não prestava para nada, infelizmente. Ele cantava e tal, mas se fosse para brigar, para defender, né, a fêmea e outras coisas a mais, ele não valia de nada. Ele era, infelizmente, usando o termo certo, ele era muito covarde. E o de cerrado não. Quando você subia com uma gaiola, ele já vinha encontrar com você e ele já começava a brigar na divisa de arames farpados da gaiola. E ali a gente colocava alçapão, punha comida, ele não entrava no alçapão, não entrava na comida. Ele brigava o tempo todo para expulsar o canário que estava na sua área de domínio. Se você pegasse um canário desse e colocasse na gaiola, no dia seguinte ele amanhecia morto. Porque ele sentia que perdeu a liberdade, perdeu a família, perdeu o domínio e perdeu tudo aquilo que ele mais valorizava na própria vida. Né? Essa autonomia na forma de pensar, sentir e agir. Então, o que acontece, infelizmente, é o seguinte, se você, analogamente, se você observar, com os animais acontece a mesma coisa. No meio de um rebanho bovino, se aparece uma onça, apenas um touro vai defender o rebanho. Os outros touros se misturam no meio das vacas, fazem um círculo e ali ficam covardemente, né, sem coragem para enfrentar uma onça, para defender a comunidade. Isso acontece com outros animais. Na natureza nós temos também, na parte da fauna, nós temos essa questão hereditária, a fruta doce, a fruta azeda. Nos animais todos existe essa tendência de ser diferenciado dos demais pela carga hereditária, pela capacidade hereditária de lutar pela liberdade, de lutar pelos verdadeiros valores da vida. Então, observando tudo isso, eu expliquei para ele.
Falei, olha, sinto muito, mas eu não vou conseguir ficar na política, nos meios, onde eu vou ter que me abdicar dos meus princípios de berço, os princípios morais e espirituais. Naquela época, inclusive, eu não tinha nenhuma preocupação de ordem transcendental e espiritual, mas eu cuidava muito ainda da parte moral, porque meu pai me deu esses ensinamentos. Essa é uma questão hereditária. E eu expliquei isso para ele, por que eu não queria entrar na política. E o que se observa hoje, porque eu vivo muito das observações das coisas que acontecem no meio, porque o maior ensinamento vem da própria vida, vivida com sabedoria, a gente percebe que hoje, infelizmente, a grande maioria dos seres são canários e se comportam como canários de cocheira. Quer dizer, eles procuram o quê? Comida fácil, moradia fácil, agasalho fácil, tudo mais fácil, tudo mais cômodo. Essa é a razão pela qual também a maioria dos seres humanos preferem ter um emprego fixo do que tocar alguma coisa por conta própria. Tocar alguma coisa por conta própria, o sujeito tem que ter sangue nas veias, ele tem que gostar de trabalhar, ele tem que ter idealismo, ele tem que ter força de vontade. E arrumar um emprego e receber todo mês sem ter responsabilidade nenhuma é muito fácil. Não vou dizer que todos são assim não, tem alguns até que têm uma certa responsabilidade naquilo que fazem. Isso é muito bom. O que falta é coragem para deixar de ser canário de cocheiro e se transformar num canário de cerrado. O canário de cerrado leva para a eternidade aqueles valores que ele vai lutar a vida inteira para desfrutar do outro lado. Estou dizendo isso porque essa situação se aplica também na espiritualidade. Eu vou analogamente explicar por que se aplica também na espiritualidade. Então, passando por um outro assunto, veja o que está acontecendo com a nação brasileira. Há algum tempo eu vi alguns vídeos do Dr. Enéas, que faleceu. Pelos vídeos dele, pela forma de expressão, pela forma de falar, pela forma de se comportar diante daqueles que estavam tentando massacrá-lo, ele se destacava com muita sabedoria e era uma pessoa exemplar. Para mim, aquele homem era o verdadeiro canário de cerrado, tá? Mas existem outros também. Temos agora, na nossa situação política brasileira, uma luta enorme de um canário de cerrado que quer moralizar a situação para interromper essa coisa absurda que acontece no nosso país. Absurda por quê? Todo mundo se valendo dos seus cargos para o bem próprio. Ninguém está preocupado com o interesse da comunidade, com o bem-estar da comunidade, com a felicidade da comunidade. Falam disso, prometem isso, mas nada fazem. As grandes obras desse país que foram feitas com a finalidade precípua de fazer superfaturamento e desviar todas as verbas. E quando chega um que é honesto, que pelo menos começou a proceder de forma austera, essa pessoa não é acolhida, ele é praticamente extraído. No princípio, alguns se colocam ao lado dele porque acham também que ali ao lado daquele, mesmo sendo canários de cocheira, eles vão conseguir alguma vantagem. Porque o ser humano, infelizmente, cuida muito das vantagens da vida, das facilidades da vida. O ser humano cuida muito do seu umbigo, ele não cuida do umbigo do próximo. Não adianta a espiritualidade falar sobre o bem comum, sobre a felicidade do próximo, sobre praticar amor, praticar caridade. Isso só na filosofia. Na verdade, na prática, isso não existe. Então, vejam vocês o seguinte. Infelizmente, dentro da sociedade, dentro do planeta, dentro das nações, em todos os lugares, o que predomina chama lei de Gerson. Levar vantagem a qualquer custo, procurar a sua comodidade, a sua facilidade. Nós, os seres humanos, a grande maioria, só quer facilidade, só quer levar vantagem, só quer viver à custa alheia. Viver à custa da nação brasileira é muito fácil, são bilhões que são arrecadados para serem desviados. Falta saúde, falta educação, falta
organização, falta habitação, falta moralidade, falta tudo. E quem luta para ver se consegue organizar essa situação, infelizmente, no final das contas, ele vai ser traído. Ele não vai achar alguns outros que pensam como ele, que agem como ele. Vamos citar aqui uns exemplos. Em campanha política, a Tebet, a senhora, que eu não, só conheço pela televisão ou pelo vídeo, né? Falava mal de Lula. O Ciro Gomes falava mal de Lula. Alckmin falava mal de Lula, mas falava rasgado mal de Lula. Agora que me perdoe eles, porque eu estou citando nomes. São canários de cocheira, procurando ajeitar a sua situação para garantir os seus empregos, as suas influências e as suas possibilidades de enriquecimento ilícito. Isto está provado, isso é uma verdade, não tem como dizer que isso não é uma verdade. Agora, para não ser muito longo, é o seguinte, também na espiritualidade, para que a pessoa consiga ser um canário, ou conseguir, vamos dizer, logo, uma felicidade plena, uma salvação e outras coisas mais, você tem que atuar como um verdadeiro canário de cerrado. Você tem que ter força para lutar consigo mesmo, você tem que se auto-enfrentar, você tem que olhar todos os exemplos da sociedade para que você mude o seu comportamento, para que você mude os seus pensamentos, sentimentos e emoções, para que você tenha coragem de tomar atitudes. Eu já falei muito sobre isso em vídeos anteriores, sobre essa reforma interior que tem que ser feita para deixarmos de ser conduzidos por filosofias enganosas, que é o que se usa hoje na face da Terra também para desviar dinheiro, para viver à custa das pessoas mais humildes, que acreditam naqueles que se dizem representantes do Cristo. Vi agora, recentemente, um vídeo de um canal do senhor Ed Raposo. Foi a primeira vez que eu vi o vídeo dele. E ele faz um comentário, desculpe aí, sobre o discurso de um general, chefe do Comando do Sudeste. E ele mostra ali, de forma contundente, as contradições daquilo que é dito por aquele general e daquilo que verdadeiramente tem que ser praticado para todos aqueles que estejam ocupando cargos, quer seja na política, quer seja no exército, quer seja nas forças armadas, em qualquer setor da nossa sociedade, se tivesse sendo ocupada por canários de cerrado, a nossa situação seria outra. A vida mudaria. E mudaria também a vida do próprio planeta se esse exemplo fosse seguido em todo o planeta Terra. Mas isso é meio impossível. Só que, graças a Deus e felizmente, alguns poucos assimilam essas mensagens todas e descobrem que tem que ser donos da sua própria história para poder mudar o seu próprio destino e possivelmente, quem sabe até, auxiliar ao bem comum. Porque nós não fazemos isso para cuidar somente do nosso destino, nós temos que cuidar do próximo, amar ao próximo, auxiliar ao próximo, lutar pelo próximo. E para isso precisa ter muita coragem. Aqui entra por analogia que, infelizmente, o que acontece na natureza com os animais, com as plantas, acontece com os seres humanos. É uma questão, acredito eu, da carga hereditária. Alguns nascem para ser canários de cocheira e outros poucos nascem para ser canários de cerrado. Bom, esse é um recado, essa é uma história. Desculpe eu ter mudado aí um pouco, porque o meu canal, a finalidade mais é falar do despertar da consciência. O ser humano precisa despertar a consciência, passando a ser, atuando como um canário de cerrado, para que ele deixe o seu exemplo, pelo menos cuide da sua paz, da sua felicidade interior e também do bem comum. Eu não sei, parece que eu tentei explicar, desculpe aquelas pessoas a quem a gente teve que citar exemplos, possivelmente citando cargos e outras coisas, mas não temos a intenção de denegrir a ninguém. A gente só esperava que... Eu vi algumas
algumas falas do general Augusto Heleno, né? Acredito que seja um canário de Cerrado também, que está faltando outros para auxiliar. Bolsonaro também, um canário de Cerrado. Agora, onde estão os outros que poderiam mudar a história do Brasil e mudar a história do planeta Terra? Boa noite a todos, foi um prazer muito grande. Não vou falar muito mais para não ser extenso. Qualquer dúvida, a gente pode depois responder aqueles que se manifestarem no canal. Obrigado.